Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Luz e Esperança, agradecemos a presença de todos. Sinto-se muito bem à vontade. Essa nossa casa aqui é um templo de oração, onde sobre as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus, com Jesus e os nossos amigos espirituais que nos assistem hoje. Nossa leitura de harmonização hoje foi tirada do livro Fonte e Vida, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. A diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filiais para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento do ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos pela luz do Espírito Santo. Encontre-se numa posição confortável. Relaxe o seu corpo. Se conseguir, feche os olhos. Relaxe. Agradecemos a Deus por podermos estarmos aqui hoje, por essa oportunidade de olhar para nós mesmos. Vamos dar preferência nesse momento único para abençoar, agradecer, para amar o nosso eu interior. E uma intenção especial vai para o casal espírita, o Gustavo e a Maria Elisa, e a sua filhinha Eloá. Eleve seus pensamentos a Deus. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, para que cada um leve desse encontro o que veio buscar. E ouçamos que o nosso palestrante tenha a nos passar hoje. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Dizer que é muito bom estar com vocês nessa noite, de verdade. Uma frase que quase sempre eu repito, né? É muito bom mesmo estar aqui nessa casa espírita, receber esses sorrisos,
esses abraços, receber da espiritualidade dos nossos irmãos desencarnados que tão bem prepararam este ambiente para que aqui estivéssemos e que estão conosco verdadeiramente. Não é mais pode ser a companhia dos espíritos. É uma certeza absoluta. E aí aqueles irmãos e irmãs que porventura estejam chegando na casa espírita pelas primeiras vezes ou pela primeira vez, não é para se assustar não, mas nós estamos rodeados de espíritos, uma multidão de testemunhas, como nos disse Jesus, e rodeados em todos os sentidos, porque neste momento eu posso contar aqui o número de espíritos. E aí alguns já vão olhar para o lado, opa, onde, né? Onde é que está? Onde é que não está? E eu começo contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espíritos encarnados. Somos espíritos, não é verdade? Alma, pensamento, energia, há várias denominações. Na doutrina espírita, nós chamamos de espírito, mas não é nada diferente. Foi apenas uma terminologia usada pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um cientista, que depois adotou o nome de Allan Kardec, um nome seu que ele teve quando foi um sacerdote druida em existências anteriores, e ele convencionou chamar de espírito. Né? Mas é a mesma coisa, espírito, alma. A verdade é que somos essa centelha divina e estamos evoluindo dia a dia. Mesmo que a gente não queira. Podemos estacionar, mas vamos evoluir. Regredir nunca, em hipótese alguma. Tem até uma frase muito interessante, nos dita pelos nossos irmãos mais esclarecidos, que estamos condenados. Ai, Carrador, vem com uma palavra pesada dessa numa terça-feira à noite, tão agradável aqui esse clima em Braço do Norte. É verdade, estamos fadados ao progresso. E fadados tem o sinônimo de condenados, de predestinados. Então estamos fadados ou condenados ou predestinados ao progresso. É da lei de Deus. Ninguém escapa. Até o irmão mais equivocado que podemos conhecer. Até aqueles que promoveram grandes guerras por dinheiro, por poder. O tema de hoje, meus irmãos e irmãs, surgiu quando fomos convidados para fazer uma série de exposições durante o Setembro Amarelo, que é aquele mês de prevenção ao suicídio. Então por que não fazer em setembro, Carrador? É porque é um tema muito importante, que precisa ser lembrado sempre, todos os dias. E, naquele momento, há alguns anos atrás, foi pedido que se desenvolvesse algo com o título Somos Todos Adversários? Vejam só, é uma interrogação. Somos todos adversários? E aí eu comecei a pensar, nossa, mas como é que vamos contextualizar um tema desse numa semana, num mês de prevenção ao suicídio? Mas como foi uma tarefa dada, né? Eu busquei elementos para que pudesse tratar desse tema.
E sim, meus irmãos e irmãs, às vezes parece que somos todos adversários. E isso tem consequências graves para todos nós. Em alguns momentos, em algumas ações. E aí vamos citar, por exemplo, as guerras que ainda ocorrem e que a gente lamenta e que a gente pode, como nos indica Joana de Ângeles, espírito, fazer algo para amenizar as guerras, até que um dia elas sejam extintas da face da terra. Mas como? Como é que eu vou auxiliar a resolver a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a mais recente agora, Israel, Irã e tantas outras? Rezando pelos líderes que ainda praticam, rezando por todos que estão lá, mas também fazendo a paz entre nós mesmos. A paz com o vizinho, com o colega de trabalho, com alguém que encontramos no trânsito, com a concorrência no trabalho, para que não seja uma concorrência desleal. A paz em todos os sentidos. A paz dentro do nosso lar, dentro de casa, no núcleo familiar de 3, de 2 pessoas, de 4, de 5, de 8, porque às vezes ainda não conseguimos praticar a paz dentro da nossa própria casa, não é verdade? E aí, quando a gente passa das pequenas ações, isso vai se ampliando, vai se ampliando. Então a gente vai ver a série de questões aí que a gente pode contribuir, né? Contribuir para que não sejamos mais invejosos, nem maledicentes, porque ainda, muitas vezes, falamos mal do próximo. Olha só. Falamos mal. Às vezes, de alguém de dentro da nossa casa, às vezes, do vizinho, do colega de trabalho, daquele na esquina, daquele que eu encontrei em determinado lugar, local, do prefeito, do vereador, do governador, do presidente. E aí, somos todos adversários? Olha só. Somos um país dividido por esquerda, por direita, por centro? Não deveria, em hipótese alguma. Porque quando se disputa algo, um jogo de futebol, um cargo, há uma disputa se ela for saudável. Uma eleição, por exemplo, numa associação, num clube, para prefeito, para governador, para presidente. Disputa saudável, com propostas. Passou a eleição, um lado ganhou, todos vão trabalhar pelo bem do município, da coletividade. Mas hoje o que se observa ainda, lamentavelmente, é uma parcela que perdeu trabalhando contra. Pelo quanto pior, melhor. Já pensando a daqui a 4 anos. E aí, em vez de crescermos, estacionamos, retrocedermos, se perde tempo. E isso não é de hoje. É milenar. É milenar essa disputa. Então, quando a gente vai
passando a compreender que nesses pequenos detalhes não devemos ser adversários, em hipótese alguma, a vida vai ficando mais leve. Nós temos mais certeza de que somos espíritos milenares e que se todos evoluírem juntos, se todos melhorarem economicamente, se todos se respeitarem, não vai surgir a depressão. Não vão surgir outros problemas psíquicos. Não vai surgir, ou vamos conseguir equilibrar, reduzir a ansiedade, porque um determinado nível de ansiedade é natural, né? Ansiedade esperando um resultado de um concurso, um determinado nível, ansiedade de uma criança quando espera o Natal para ganhar a bicicleta, um determinado nível, ansiedade para o dia do casamento, normal, nível, um equilíbrio. E como falamos de casamento, não somos adversários no casamento. Não devemos ser. E às vezes, num primeiro momento, há aquela união, o tempo vai passando e estamos entre dois adversários dentro do lar, que reverbera para os filhos, para a mãe, para o pai, para os amigos. E depois vem aquela questão que foi feita recentemente. Ah, mas então se não der mais certo o casamento, separar é pecado? Vai contra as leis de Deus, como imaginávamos no passado? Não, não é pecado. Mas se fizemos tudo para estarmos juntos, fiz primeiro eu, ao modificar os meus defeitos, os meus vícios, as minhas dificuldades, tudo. O companheiro, a companheira também. E tentamos de novo, e tentamos de novo. E no determinado momento, não é possível mesmo, estamos às vezes nos fazendo mal, que saiamos amigos daquele casamento. E é possível, porque não somos todos adversários. Podemos ficar amigos, dividindo os bens, dividindo as tarefas com os filhos, para que os filhos se sintam protegidos pelos dois. Nesse sentido, também não somos todos adversários. Então a separação é possível, mas que a gente persista, né? Vai tentando, os dois se modificando. É o ideal. Se não deu mesmo, né? Porque as relações conflituosas, elas geram melancolia, que descambam para uma depressão, que abre uma porta para os nossos irmãos desencarnados, que vão também estimular ainda mais as desavenças, as brigas, as guerras, porque, como nós encarnados, há milhões, bilhões, trilhões de desencarnados ainda equivocados, ainda, porque vão mudar. Então, quando iniciamos uma pequena desavença, aonde for, ela vai ganhando dimensões, até que surja, né, as sugestões negativas, até que surja a depressão, e de uma depressão, o suicídio. Vejam só. Porque, claro, que a responsabilidade pelos nossos atos é primeiro eu.
Eu sou responsável pelos meus atos. Mas quando abrimos uma porta ou várias portas, haverão irmãos ainda equivocados, porque um dia também eles mudarão com sugestões. Por que não se mata? A vida não vale a pena. Vem aquela senhora de 70 anos, 75. Os filhos não têm mais tempo para você. Não te dão atenção. Mesmo que os filhos visitem toda semana, né? Mas vem as intuições. Não tem mais valia a vida. E aí vem as dores físicas, também provocadas pelos nossos irmãos desencarnados. Dores físicas que não têm explicações físicas, nem pela medicina, que hoje se convenciona dizer que é uma fibromialgia, mas não tem causa física. É o nosso irmão desencarnado que acessou a porta e está lá. Energias deletérias, mais energias deletérias, mais intuições negativas e suicídio é um tema pesado, sim, porque ocorre na nossa esquina, no bairro, na cidade. Braço do Norte até, né, foi conhecido durante alguns tempos por um índice bem alto de suicídios comparado à população. E aí é preciso alertar aqueles nossos irmãos que às vezes não estão bem, estão com depressão, além de todo o amparo, todo o carinho, de indicar um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento, de vigiar, é preciso alertar. Olha, vou te dizer uma coisa. A morte, a falência do corpo físico não significa a morte do espírito. E se eu, espírito, praticar a falência do corpo físico diretamente, vou passar algum tempo, talvez muito tempo, em regiões inferiores muito dolorosas, mas muito mesmo. Em situação bem delicada, com formas complicadíssimas, às vezes até ovoide, monstruosas, porque essas regiões inferiores existem. Não é mais ficção, é certeza. Então é um alerta que a gente faz, um alerta que muitas vezes assusta, mas pode ser necessário. Porque quando a gente tem essa certeza, sou um espírito que tem uma eternidade pela frente. E que se eu causar um dano ao corpo físico, a reação virá. E não é castigo. Não é castigo. É da lei de Deus. Mas é complicado. É difícil. E aí a gente alerta. Aquele depressivo que estava ameaçando, daqui a pouco ele vai pensar. E conta comigo. Estou aqui. Qualquer sugestão, me liga. Qualquer momento ruim, liga. Hoje manda um áudio, vou tentar responder o mais rápido possível. Conversa com alguém. Faz carinho no cachorrinho. Vai ali na natureza. Dá uma caminhadinha na grama. Passeia na praça de Braço do Norte. Entra na igreja. Reza. Que bom. Há espíritos ali. Olha só. Tem uma casa evangélica aberta. Entra. Há espíritos ali protegendo. Vem na casa espírita. Estuda o Evangelho de Jesus. Toma um passe. Participa de um grupo de estudo. Começa a praticar a laborterapia, auxiliando nas atividades da casa.
fazendo uma ação beneficente e aquelas sugestões negativas de suicídio vão amenizando e a gente vira a chave. Vira a chave. E aí, mais uma vida preservada, mais uma vida em evolução. Carrador. Aqueles espíritos, então, que cometeram o suicídio, que vão para regiões inferiores, nossos conhecidos, às vezes um familiar, uma mãe, um pai, um tio, um primo, um amigo, não sai mais de lá? Sai sim, sai. Vão ser resgatados por uma equipe gigantesca de espíritos coordenadas, lideradas por nada mais, nada menos que Maria de Nazaré. Esse espírito nobre, né, que junto com José teve a missão de acolher Jesus, nosso modelo e guia, o espírito mais perfeito que passou na terra, que continua conosco, que continua a nos auxiliar, que nos deu o caminho, a verdade e a vida. Então, serão sim resgatados, terão uma nova chance, mas não esqueçam, é doloroso. E não é preciso. É aquela visão de céu e inferno que tínhamos. É aquela visão do anjo mau e do anjo bom. É aquela visão que casa com o texto que o nosso irmão leu ali. Né? Deus é todo amor, é todo bondade e nos deu a liberdade para agirmos. Liberdade. Mas nada escapa à lei natural, que é a lei divina, é a lei de Deus. Precisamos fazer por nós mesmos. Temos liberdade, mas não adianta a gente esperar um milagre. Seus problemas acabaram, que tudo vai se resolver. Não é nesse sentido que a gente acredita, que a gente tem a certeza de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é nesse sentido. Porque Deus é justo, é bom, é onisciente, é onipresente, mas a lei natural vai nos acolher a todos. Não tem como escapar. E quando eu disse que estamos condenados ao progresso, é porque a lei natural vai fazer com que a gente evolua. Mas depende de nós. Se eu continuar errando, se eu for um criminoso, né? Se eu for alguém que desvia recursos públicos, se eu for alguém que conta uma mentirinha, e não existe mentirinha branca, lembremos disso, não existe mentirinha boa, não existe. Porque já nos perdemos a credibilidade. Porque o nosso filho um dia vai saber que aquela mentirinha, né, não era. E perdemos a credibilidade. Então, a lei de Deus, a lei natural a todos nos alcança. Não é mais aquele Deus que imaginávamos, que precisa ser venerado, cultuado, um senhorzinho com uma auréola na cabeça, uma barba branca, uma roupinha branca, um cajado sentado no trono. É um Deus todo amor, todo bondade, que não conseguimos compreender ainda. Ainda não. Mas é amor. Tem Jesus, nosso modelo e guia, né, que está lá, que nos indicou o perdão verdadeiro, nos indicou o não julgar,
em hipótese alguma, meus irmãos e irmãs, não julgar. Olha só, nem em pensamento. Difícil, né? Não ser maledicente nem em pensamento. E o nosso pensamento é ação. Pensou, agiu. E tenho certeza que muitos de nós, porque os pensamentos são muitos, estiveram aqui agora, mas também em casa, em algum momento, no trabalho, ou pensando nisso, ou naquilo, ou naquele outro, porque a gente tem dificuldade de viver o agora. Não é verdade? Agora eu estou no Centro Espírita Luz e Esperança, em Braço do Norte, ouvindo uma exposição doutrinária desse menino de voz de taquara rachada, meio Romário, tá ligado, parceiro? Opa, quem tá rindo é porque lembra do Romário, né? Tá ligado, parceiro? Que no passado alguns me apelidaram de. Então, é isso. É o aqui e agora. É termos certeza de que somos espíritos eternos, que podemos e vamos construindo o nosso futuro, pouco a pouco, sem pressa, sem competitividade, sem passar ninguém para trás. Não é necessário. Não é necessário. Às vezes a gente até vai pensar, né? Ah, mas precisamos de recursos financeiros e às vezes a gente escapa, mas se a gente trai, se a gente age com de alguma forma ilícita, não vai dar certo. Pode parecer agora. Ah, mas aquela determinada pessoa tem milhões de reais. E como que ela conquistou isso, né? Se foi de uma forma equivocada, a lei de Deus, que é a lei natural, não é castigo, vai agir. Um dia, menos dia. Aquele irmão que, mas morreu milionário, deixou os filhos, os netos, os bisnetos milionários. Já ouvi essas coisas, né? Mas aquele irmão que errou numa próxima encarnação, se tiver a dádiva de reencarnar na Terra, porque já pode ir para uma região inferior, ele vai reencarnar na miséria. Não é castigo. É porque não soube utilizar os talentos que foram dados, a inteligência, né? Não soube. E aí, agora eu passo por uma situação de extrema pobreza para que eu possa refletir até que eu esteja preparado de novo para buscar o equilíbrio. Jesus. Nunca julgar. Esquecer o mal que nos fizeram. Sermos indulgentes com as imperfeições dos nossos irmãos. A gente até pode, assim, e quando a indulgência verdadeira é aquele que não vê os defeitos do outro. Olha só. Não vejo os defeitos do outro. Eu vejo os pontos positivos. E todos temos pontos positivos. Agora, não significa que de uma forma positiva também, se tiver moralidade para tal, eu possa dizer para aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, para um filho, para mim mesmo primeiro, com todo carinho, com todo amor. Olha, meu irmão, será que nesse ponto aí você não estaria equivocado? Será que não seria melhor agir de uma outra forma? Será que? Porque também é uma responsabilidade nossa alertarmos os nossos irmãos, mas sem querer jogá-lo mais para baixo ainda, né?
Então, primeiro que eu corrija em mim mesmo aqueles defeitos e depois que eu possa sugerir ao nosso irmão que ele também se modifique, que ele não haja daquela forma. E eu gosto sempre de lembrar aquela questão 886 do livro dos Espíritos, e aí eu peguei o meu papelzinho, porque eu sou péssimo para decorar números e tudo mais, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E vejam só, alguns irmãos expositores já devem ter falado por aqui, vocês já devem ter ouvido, né? O BIP, que é benevolência para com todos. Olha só, a caridade é benevolência para com todos. Todos. E aí vem alguém perguntar: com o assassino? Com o estuprador? Com o líder mundial que está promovendo guerras? Os líderes? Benevolência para com todos. Porque a lei de Deus trata de todos os nossos equívocos. E essa benevolência é amá-los. Ah, mas se vem um assassino apontar uma arma para o meu filho, para minha filha, eu vou deixar? Simplesmente? Não. Primeiro a gente tenta fugir. De alguma outra forma. Mas, se for necessário, alguma outra ação, a gente vai estar nos protegendo, que também faz parte da nossa evolução. Não é que eu tenho que aceitar um tiro, não tentando me proteger. Não é assim. Né? É necessário que a gente se proteja. Mas, se possível, fuja. Dê um outro jeito. Dê um tapa na arma, sem tentar fazer igual. E aí as guerras também acabariam. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Difícil, né? Mas vamos lá, vamos tentando perdoar de verdade. Lembremos disso. Não é? Eu perdoo, tudo certo. Mas no fundo, não perdoou. Ai, não vale. Ah, eu perdoei, eu esqueci. Não, não vale. O perdão verdadeiro é fazer o bem ao teu ofensor. Mesmo que seja em oração, mesmo que seja, mas o melhor é com ações. Meus irmãos, Jesus foi às regiões inferiores logo depois da crucificação para resgatar e ter uma conversa com nada mais, nada menos que Judas, que o delatou, que o entregou para ser crucificado. E Jesus já sabia que isso ia acontecer, porque ele via o contexto. Vejam só, foi lá, resgatou, depois teve a conversa, que eu não fui ao Pai ainda, que Jesus precisava de um momento de oração, apareceu para os apóstolos, se materializou não com esse corpo físico, mas com o corpo fluídico, perispiritual, ao ponto de ser tocado, mas usando o ectoplasma do ambiente, os fluidos. Olha só. Que coisa doida para quem está chegando nas primeiras vezes da doutrina espírita. É realidade.
E o estudo na casa espírita vai nos levar a essa certeza. Por isso, estudemos, nos instruamos, tenhamos a certeza de Deus, da imortalidade, da reencarnação e de que tudo passa, sempre para melhor. Muitíssimo obrigado e sigamos com Deus. Gratos pelas palavras do nosso expositor e finalizamos a primeira parte dessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais. Que juntos, um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos aos devidos louvores ao nosso meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Graças a Deus, que assim seja. Agora seguiremos para o passe. O pai das crianças da evangelização pode ser os primeiros. E em seguida, o orientador chamará quem permanecerá nos seus lugares.